Aí pessoal, e agora o modelo matemático, modelo funcional, modelo funcional, ângulo. Eu tenho, ó, lembrando que eu tenho aqui, ó, IJK, e esse ângulo aqui alfa, IJK. O azimuth, tá? Na verdade, o alfa IJK vai ser igual azimuth da ida, JK, menos azimuth da volta, JI. Que por sua vez é igual ao que? É igual a arctangente de x de k menos x de i, j, sobre y de k menos y de j, menos a arctangente de quem? X de i menos x de j sobre y de i menos y de j. Então, como que eu vou fazer essa derivada aqui, ó? Você sabe que se eu derivar aqui, olha só, a derivada de alfa i jk, a derivada em relação a x de, vamos colocar aqui primeiro, xj, tá? Em relação xj. Então, eu vou colocar em relação a xi primeiro, tá? Em relação a xi, para manter a ordem, vai ser igual a quê? Aqui tem xi? Não tem, então é zero. Então, o derivado aqui de qualquer coisa que vai ser zero. Menos. Opa, então tem um sinal de menos aqui, ó. Derivada em relação a xi. Opa, em relação a xi, esse valor aqui é positivo. Então vai ficar o quê? Y de i menos y de j. Então positivo com negativo dá negativo. Sobre o quê? A distância ao quadrado de i para j. Então, olha só, a gente viu, né, no vídeo anterior, como que a gente faz aqui, procede a derivada aqui da arctangente, né? Que eu vou ter que aplicar a regra da derivada da arctangente e também a regra do quociente. Então, aqui não tem, é tudo zero, porque é constante, não tem x de i, então é zero. E aqui vai dar o que? Derivada disso daqui vai ser, olha só, derivada desse do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador. Então só aparece aqui, derivada de xi dá 1, que multiplica esse, sobre a distância ao quadrado. Não tem mais nada. Então como que aqui é positivo e aqui tem negativo? Porque é negativo. Aqui a derivada, olha só, a derivada de alfa ijk em relação agora a xj vai ser igual. XJ tem aqui XJ? XJ tem. Tem XJ aqui. Então dá o que? Menos YK menos YJ sobre a distância horizontal de que? JK. JK ao quadrado. Agora olha só. O restante aqui, ó, tem XJ aqui? Tem. Então vai ficar aqui, ó, menos desse aqui, derivado em relação, olha só, XJ. Vai ficar menos aqui, então com menos aqui, mais X da YI menos YJ. Sobre o que? Distância horizontal aqui
de IJ ao quadrado, tá? Agora aqui, olha só, derivada de alfa IJK em relação que Y eu tenho XI, XJ e XK. Então, antes disso, olha só, eu vou fazer aqui de J. Então, derivada de alfa IJK, são 3 pontos, né, em relação a XK. Em relação a XK, primeiro, olha só, dá 1, vai multiplicar isso daqui. Então, fica positivo, ó, YK menos YJ sobre a distância de JK ao quadrado. Tem XK aqui? Não tem, então só sobra isso. Agora vou fazer a outra. Derivada de alfa e JK em relação aqui a YJI. Vou colocar aqui, ó, YI, que é IJK. Então, ó, derivada de alfa e JK em relação a YI. YI, tem YI aqui? Não tem. Aqui tem? Tem. Ele é positivo, ó. Então, mas só que tem um menos aqui. Na verdade, é o seguinte, isso aqui é zero, tem um negativo aqui, ó, carregado da forma. Aí a derivada, olha só, vai ficar o quê? Levando em consideração que eu já tenho uma distância IJ aqui, ao quadrado, mas vamos lá. Derivada do numerador vezes o denominador. Numerador, aqui, olha só, derivada aqui é zero, então dá zero. Menos o que? O numerador vezes a derivada do denominador. Então dá positivo com menos. Então com menos aqui, mais. Mais o que? Em relação a y, dá xi menos xj. Por quê, gente? Olha só. Lembrando, isso aqui é zero, mas mantém, ó, dá menos. Opa. Igual. Numerador, derivada do numerador vezes o denominador. Olha só. Derivada disso aqui, tem algum y aqui? Não tem, então é zero. Então, zero vezes esse denominador dá zero. Menos o que? O numerador vezes a derivada do denominador. Derivada do denominador, y, dá positivo. Então, dá positivo com o menos anterior, menos com menos desse aqui, mais. Tá? Agora, a derivada, olha só, de alfa IJK em relação YJ. Onde tem YJ? Tem YJ aqui? Tem. Então vai ficar o que? Olha só. Este, derivada deste vezes esse, dá zero. Menos a derivada desse, olha só. Menos esse vezes a derivada desse. Então dá menos com menos mais. Então dá XK menos XJ sobre distância de JK ao quadrado. Tem YJ aqui? Tem. Então vai ficar aqui, ó, menos o que? Olha só, derivada desse vezes esse, dá zero. Menos, ó, derivada desse vezes esse dá zero. Menos esse vezes a derivada desse. Então dá menos com menos, mais. Então mais XJ, XI menos XJ sobre a distância de I para J ao quadrado. E agora eu tenho aqui, ó, derivada de alfa IJK em relação a quem? YK. Tem YK aqui? Tem. Então, derivada desse vezes esse dá zero. Menos
derivada desse é positivo. Então vai ficar menos por conta do sinal anterior. Então menos xk menos xj sobre a distância de jk ao quadrado. Tem yk aqui? Não tem, então é só isso, tá? Então tem aqui, olha só, derivada de alfa ijk em relação a xi, dá esse valor aqui, dá esse resultado. Derivada de alfa ijk em relação a xj dá esse valor, esse resultado. Derivada de alfa ijk em relação a xk dá isso daqui, tá? Então, com esses elementos aqui que você vai usar, linearizar o sistema, possivelmente vai usar na matriz jacobiana ou matriz designer, ou se for fazer alguma propagação de variância, você vai usar isso também. Então, eu faço desta forma. Então, com isso, a gente fez o que? A linearização do modelo funcional ângulo, azimuth, né, que é um ângulo também, mas é um ângulo horizontal e um ângulo azimutal, e a distância horizontal, tá? O mesmo procedimento eu posso aplicar para fazer a linearização de uma distância espacial, né? E é isso que a gente utiliza lá em geodésia espacial, quando a gente faz a linearização da distância geométrica, né? Então espero que tenham curtido, é isso aí, um abraço, até mais.